São Paulo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer juntos mais uma questão de história no estilo vestibulinho ETEC, uma questão que já caiu na prova e o tema é Idade Média. Para você que vai fazer vestibulinho, dá uma olhadinha aqui nos comentários, deixei para você a playlist de história com videoaulas de questões resolvidas e comentadas do vestibulinho ETEC. Dá uma olhadinha depois com calma e maratone todos os vídeos. Bora lá? A questão é sobre Idade Média, vou colocar aqui na tela para você o texto e depois, nós vamos fazer juntos. Vou dar um tempinho também para você pensar na questão e vir com a resposta e o comentário dessa resposta. Então, bora lá. Para a população camponesa da Idade Média, as mulheres reconhecidas como bruxas eram membros fundamentais da comunidade. Elas eram normalmente mais velhas, acumulavam anos de experiência e dominavam os saberes necessários para lidar com a vida e a morte, as plantas que curavam doenças, que auxiliavam os partos ou que causavam alívio no processo de falecimento. Como define o historiador francês Jules Michelet, a elas se pedia a vida, a morte, remédios, venenos. Então vamos lá para o enunciado dessa questão sobre Idade Média. Deu para entender do que se trata, né? O texto. Não vamos falar sobre isso agora, vamos lá para o enunciado. Durante 10 séculos, a Igreja Católica tolerou práticas consideradas pagãs em toda a Europa. Porém, entre o final do século XIV e a primeira metade do século XV, passou a reprimir tudo o que contrariasse os dogmas cristãos. Esse período foi caracterizado pela a consolidação do Iluminismo, movimento intelectual cristão que valorizava a razão, considerada a única forma de garantir o progresso da humanidade em detrimento da fé e do poder dos reis. B. Intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações devido ao avanço técnico da comunicação e nos transportes, o que consolidou o poder político dos papas. C. Atuação da Inquisição na investigação e na repressão de práticas contrárias ao catolicismo, bem como na perseguição das bruxas, mulheres vistas como agentes do demônio na Terra. D. Proclamação das repúblicas europeias e o início de um período em que todas as crenças religiosas, à exceção do cristianismo, foram consideradas primitivas e atrasadas. E E. Substituição do trabalho humano por máquinas a vapor, que condenou as mulheres à vida privada e ao trabalho doméstico, excluindo-as da vida social. Vou te dar um tempo para responder e já volto com resposta e comentário. Vamos para a resposta? Bora lá? Então a resposta correta é a letra C. Atuação da Inquisição na investigação e na repressão de práticas contrárias ao catolicismo, bem como na perseguição das bruxas, mulheres vistas como agentes do demônio na Terra. Presta atenção no seguinte, gente, o termo bruxa, ele se enquadra naquele grupo em que a Igreja Católica considerava como fora do dogma, né, do que a Igreja dizia que era correto, certo? A Igreja Católica. Então, o que a gente está falando aqui é uma perseguição que acontece entre o final do século XIV, como ele coloca aí no enunciado, e a primeira metade do século XV, aqueles que praticavam, né, ações, rituais, modos de viver totalmente diferente do que a Igreja Católica considerava como correto para um católico, para uma católica fazer. Então, a correta aí é a letra C. Preste muita atenção, meu povo, porque a letra A tá errada, porque a B tá errada, porque a D tá errada, porque a E tá errada. Você tem que se localizar no tempo, nesse caso aqui a gente tá falando de Idade Média. Deixa eu passar o avião. E período da Idade Média não é o período do Iluminismo, como tá colocando a letra A. Iluminismo é a Idade Moderna, né? Letra B, intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações devido ao avanço técnico na comunicação. Não estamos falando disso, né? A gente está falando de um período aqui da Idade Contemporânea.
consolidou o poder político dos papas, também não é o caso aqui, né? Letra D, proclamação das repúblicas europeias e o início de um período em que todas as crenças religiosas foram consideradas primitivas e atrasadas. Esse tópico da letra D é século XIX, idade contemporânea, também nada a ver com o que pede a Idade Média. E por fim, substituição do trabalho humano por máquinas a vapor, né? Aqui a gente está falando do período da Revolução Industrial, que condenou as mulheres à vida privada e ao trabalho doméstico, excluindo-as da vida social. Essa parte aqui das mulheres se refere apenas às mulheres burguesas, às mulheres pobres, não se excluem aí nessa vida social, pelo contrário, elas têm que trabalhar bastante, né? Então a correta é a letra C. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse tema, pode colocar aqui nos comentários pra mim que eu te respondo, tá bom? Beijos, até o nosso próximo encontro, tudo de bom, bons estudos, tchau, tchau!